Olá, um ótimo dia para você, Record News Rural no ar, um prazer estar aqui na sua companhia. E a confirmação da morte de uma vaca por raiva em Nova Aliança, no interior paulista, levou o município a adotar protocolos de emergência sanitária para tentar conter a disseminação da doença. Só neste ano, foram mais de 20 casos positivos na região. Este vídeo registrado pelo veterinário mostra um animal momentos antes da morte. Na aproximação da imagem, é possível identificar as marcas no pescoço, características da transmissão, feita por morcegos hematófagos. A raiva tem um curso rápido, então ele apresentou o sintoma, é rápido a morte desse animal. Dentro de 3 a 4 dias ele vem a óbito. O laudo do Instituto Biológico do Estado de São Paulo confirmou o resultado positivo para a raiva bovina em um animal que morreu há cerca de 9 dias, em uma propriedade rural de Nova Aliança, no interior do estado. Os primeiros sinais da doença foram identificados durante uma ação realizada pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária. A raiva é uma doença que causa principalmente sintoma neurológico, né? Ataxia, o animal baba, fica deitado, com pedalagem, entendeu? Movimentos de pedalagem. E a transmissão é principalmente pela mordedura, né? Baba do animal, do bovino no caso, né? Mordedura do hematófago, que vai se alimentar do sangue dos herbívoros. Cerca de 30 animais morreram aqui nas propriedades da região de Nova Aliança. De início, os veterinários pensaram que se tratar então de doenças comuns entre os bovinos, mas após a realização de exames, essas hipóteses foram descartadas e a raiva passou a ser a principal suspeita. De acordo com o Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, foram registrados só no ano passado 104 casos positivos da doença. Em 2025, até o momento, foram confirmados 22 casos. Com a identificação de abrigos de morcegos transmissores na região, são feitas ações de controle para bloquear a contaminação. Os colegas estão lá trabalhando desde a semana passada para identificar os abrigos desses morcegos, vampiros, né? Para estar fazendo esse controle e eliminar a possível causa e também orientando os criadores dentro do raio lá a estar vacinando os seus bovinos, né, os herbívoros contra a raiva, nas propriedades rurais, que fique bem claro isso. Em 2024, o Instituto Biológico de São Paulo registrou 42 focos de raiva bovina no estado, sendo os morcegos hematófagos os principais vetores de transmissão. A Secretaria de Saúde de Nova Aliança também acompanha a situação, que levou à adoção de medidas de contenção, como a vacinação de emergência em rebanhos, além da imunização daqueles que tiveram contato direto com os animais infectados. Também estamos tendo as ações com os animais domésticos envolvidos neste campo, né, onde foi encontrado o caso positivo, né, do bovino para raiva. Apesar da gravidade da doença, que tem letalidade de 100%, as autoridades de saúde garantem que a situação está controlada. A população se tranquilizar que já está tendo esse controle na zona rural, né, dos animais, e ficar tranquilo que não é uma coisa de se preocupar muito, apesar de ser uma doença gravíssima. E a cisticercose é uma doença causada pela tênia em bovinos. E ela pode causar uma série de danos, tanto à saúde humana quanto para a pecuária. Pensando nisso, a Embrapa Gado de Corte está investindo no desenvolvimento de uma vacina para combater o parasita no gado. A teníase, também chamada por solitária, é uma velha conhecida da saúde humana. A cisticercose, por sua vez, é uma doença de bovinos causada pelas larvas dessa solitária, chamadas de cisticercos. Cisticercose é uma parasitose e esse parasito, para ele completar o ciclo, precisa ter uma parte do seu desenvolvimento no ser humano e uma parte no bovino. Essa relação teníase e cisticercose acarreta em problemas ambientais e sanitários, com alto impacto na saúde pública e também na economia. Ela é uma doença, por ser zoonótica, que ela é alvo de dispersão. As carcaças são alvo de dispersão na busca desses cisticercos. Então isso pode provocar um prejuízo em termos de perda de proteína animal, né, e uma perda também para o produtor em função da condenação eventual ou tratamento das carcaças. Para encarar esse cenário desafiador, pesquisadores da Embrapa e parceiros tiveram a iniciativa de desenvolver uma vacina a partir de 2 proteínas. Nós já estamos testando essa vacina
em Camundongos, terminamos esses experimentos e estamos analisando a resposta imune. E em seguida nós vamos já fazer os experimentos também com bovino, na qual nós vamos vacinar os animais e depois desafiar com ovos do parasita para ver se ela protege contra a instalação desse cisticerco. Além de garantir uma proteção direta contra a doença, o uso de uma vacina pode trazer uma série de benefícios para toda a cadeia produtiva de carne bovina, garantindo segurança, rentabilidade e qualidade da carne, beneficiando a economia e também a saúde pública. Mas até a chegada de uma vacina no mercado, vale reforçar a importância de medidas de prevenção, tanto em seres humanos quanto nos bovinos. Tratamento periódico dessas pessoas, nos trabalhadores rurais, e às vezes até nem são trabalhadores rurais, são pessoas que estão na beira da estrada, um caminhoneiro, alguma pessoa que passa, um cerqueiro, e ali faz uso daquele local para fazer suas necessidades e contamina a pastagem das fazendas que estão por ali. Outra medida é o saneamento básico. Você tem que ter fossas, banheiros, e isso é uma medida importante para cortar o ciclo. E no caso do bovino, a medida que nós temos hoje, talvez que dê um certo efeito, é a vacinação. E um estudo da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, constatou a presença de agrotóxicos na água da chuva. A pesquisa levanta um alerta sobre o reuso dessa água. São pelo menos 3 cidades do estado de São Paulo em que a presença de agrotóxicos na água da chuva foi confirmada. Entre as substâncias estão herbicidas, fungicidas e inseticidas usados na agricultura, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Nesse trabalho, nós analisamos 14 agrotóxicos dos mais usados na cultura de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Dentre eles, herbicidas, inseticidas e fungicidas de diferentes classes. O estudo levanta um alerta em relação ao reuso da água da chuva. O seu Valdir, por exemplo, tem uma cisterna em casa. Essa água serve para lavar garagem, calçadas, molhar as plantas. Ocasionalmente eu faço uma hortinha aí, molhar as verduras. Os níveis de agrotóxicos encontrados nas amostras são baixos e não representam risco imediato à saúde. Mas a preocupação dos pesquisadores é em relação à exposição prolongada. Para chegar aos resultados, foram feitas coletas e análises de amostras de água de chuva entre agosto de 2019 e setembro de 2021. Campinas foi o município com o maior índice de agrotóxicos, com 701 microgramas por metro quadrado, seguido por Brotas e São Paulo. A posição das cidades no ranking tem relação direta com a extensão das áreas de cultivo agrícola. Quanto às áreas não sujeitas à pulverização direta, como São Paulo, a contaminação acontece porque depois da aplicação nas culturas, os agrotóxicos impregnam no solo e pelo vento as partículas contaminadas são levadas até locais distantes das lavouras. Pode pensar que se a atividade agrícola aumentou, consequentemente o uso de agrotóxicos, a gente vai esperar que as concentrações acabam sendo maiores, porque ela está diretamente relacionada com o uso na agricultura, que a gente entende que é a maior fonte de transporte desses agrotóxicos para a atmosfera. E amanhã o presidente Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lançam o programa Solo Vivo em Mato Grosso. Entre os objetivos da ação estão a recuperação de solos degradados, aumento de produtividade e competitividade da agricultura familiar. Também será feita a entrega de máquinas agrícolas para um assentamento no município de Campo Verde. No estado todo serão 10 assentamentos beneficiados pelo programa. Ele é nordestino, ela é paulista. Juntos largaram a vida na cidade grande para viver um sonho no interior de São Paulo. Hoje os dois são produtores rurais e cultivam todo tipo de verdura para o consumo próprio e também para vender na feira. A vida no campo é de muito trabalho e dedicação. Cultivar a terra exige cuidados diários. Uma rotina que começa bem cedo e muitas vezes segue até o final do dia, mas que o Antônio realiza com prazer. 5 da manhã, clareou, já estou chegando no trabalho. Quando não é na plantação de alface, é limpando, arrancando mato, de enxada, para fazer os canteiros, né?
E ele fala com conhecimento de causa. A vida no campo fez parte da infância do Antônio, mas antes de assumir a produção de hortaliças nesta chácara em Garça, na região de Marília, ele, que nasceu em Sergipe, passou 30 anos morando em São Paulo, onde trabalhou como operador de empilhadeira e também foi metalúrgico. São Paulo também foi gratificante o meu tempo lá, sabe? Porque eu tinha, como diz, a minha moradia, saía para a empresa para trabalhar, voltava e era a rotina da gente também, a mesma coisa, né? Os ônibus muito apertados, mas era uma cidade, São Paulo eu considero uma cidade maravilhosa, porque é uma cidade que dá o sustento da vida da gente, né? A mudança no estilo de vida foi radical, mas ele sempre contou com o apoio da esposa, que nasceu no interior de São Paulo e também sonhava em voltar para essa rotina menos agitada aqui na capital. Essa parceria agora colhe os frutos que enchem a mesa de muitas pessoas que vão até as feiras livres onde o casal costuma vender a produção. Ah, e esse cheirinho de bolo de milho quentinho, feito no forno a lenha. Coisas que só a vida no campo pode proporcionar. Além dos cuidados com a horta, Anice, como é mais conhecida, também faz bolos, bolachas e pães caseiros para vender na feira. Delícias que os clientes adoram e que fazem com que ela atualmente não queira nem pensar em outra vida. Essa vida é um enviado de Deus, né? A gente tem os caminhos, tem os desígnios dele e a gente segue. É uma paz, com muita tranquilidade, a gente atende os clientes, atende as pessoas que vêm aqui também, com todo carinho, né, toda a dedicação, que isso vem dos meus pais. Lá em casa, na minha casa era muito cheia, sempre tinha muita gente, então nós irmãos herdamos isso e a gente acolhe. Anice também lembra com carinho do período que morou em São Paulo, onde trabalhou no comércio e conheceu o Antônio. Mas trocar o barulho do trânsito pelo som dos pássaros cantando no quintal, o contato com a natureza, tendo a possibilidade de produzir alimentos sem agrotóxicos, colher as próprias frutas, verduras e legumes. Foi um ganho gigantesco em qualidade de vida para o casal. A gente não é só um vendedor, nós conversamos, é meio psicólogo, é meio... eu digo que nós não temos cliente, nós temos amigos. Põe na minha mesa, dou para os meus netos comer, então é o que eu vou passar para você e para outros comer. Eu gosto de fornecer um produto para o cliente, né? Onde ele vai comer e sentir bem. Às vezes a gente fala assim, tem agrotóxico? Não tem. Eu não gosto de trabalhar com agrotóxico, porque eu sei que prejudica a saúde do ser humano, entendeu? No ritmo do agro, o Antônio e a Anice seguem a nova rotina sempre com alegria e a satisfação de produzirem alimentos de qualidade para centenas de pessoas que nem imaginam que aqueles produtos vistosos e saborosos vendidos na feira foram produzidos por um casal que trocou a capital do estado pela roça mais de 10 anos atrás. É muito gratificante você trabalhar com a terra, entendeu? Tem que gostar muito da terra, né? Porque tem que estar botando as mãos para estar limpando um alface desse aí, né? Para ele produzir, para alimentar as pessoas, tem que estar sempre cuidando dele, né? E para mim, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo esse tipo de serviço. Estamos de volta e o governo do Rio Grande do Sul afirmou que recusou testes para o diagnóstico de gripe aviária oferecidos pelo Ministério da Agricultura, que estavam perto do vencimento. A retirada de aves vivas contaminadas por gripe aviária no zoológico em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, foi proibida pela Justiça Gaúcha. O local precisa informar ao governo estadual há quanto tempo os animais apresentaram sintomas e quais providências foram tomadas. Pelo menos 90 aves, entre cisnes e patos, morreram na última semana. A mortalidade está muito pequena. Havia morrido um animal, né, estabilizou a disseminação, né, então a gente espera que logo pare a mortalidade como um todo, né, em função da influenza. O outro foco da doença fica em Montenegro, a 50 quilômetros do zoológico. Mais de 17 mil frangos morreram em uma granja comercial por causa do vírus.
O vírus trouxe preocupação aos criadores de aves de cidades próximas à granja comercial, onde um dos casos de gripe aviária foi confirmado. Aqui em Tupandi, município vizinho a Montenegro, a avicultura representa 40% da economia local e emprega 10% da população de cerca de 5 mil habitantes. Olha, a gente não quer nem pensar nessa questão aí, mas seria um desastre. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul afirmou que tem estoque suficiente para distribuir testes de detecção da gripe aviária e disse que recusou os kits oferecidos pelo Ministério da Agricultura que estavam perto do vencimento da validade. O Ministério não se manifestou sobre o caso. E mesmo com a confirmação do caso de gripe aviária, o preço da carne de frango não sofreu grandes alterações. A carne suína também segue estável. Enquanto isso, os valores da carcaça casada bovina registraram queda. Mesmo com a cautela dos operadores dos setores de carne e de grãos, depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial do Brasil, o mercado interno não registrou oscilações nos valores da carne de frango. De acordo com levantamentos do CPEA, no atacado da Grande São Paulo, a desvalorização na segunda quinzena de maio foi de 1%, índice comum para esta época do mês. A carne suína seguiu o mesmo ritmo leve de queda. O preço da carcaça especial suína caiu 0,5%. Já a carne bovina recuou com mais força. No atacado da Grande São Paulo, a cotação da carcaça casada bovina teve queda de 3,7%. Os preços dos animais para abate e da carne já vinham em baixa, mas os recuos se intensificaram nos últimos dias. De acordo com pesquisadores do CPEA, o mercado pecuário já pode estar refletindo os impactos de um eventual aumento da carne interna de frango, com a pressão exercida por frigoríficos nas compras de novos lotes de animais. E a couve é uma hortaliça de cultivo rápido e lucro fácil. Por isso atrai muitos produtores. Ela é conhecida como o alicerce da roça. E com a chegada do outono, a produção deve aumentar. Ela é bem fácil de plantar e tem um baixo custo. Estou falando da couve, hortaliça com um sabor levemente amargo e folhas ricas em fibras. Investir no ramo da couve é porque ela é uma fonte de renda, né? Dentro da horta, né? E é lucrativo para a gente, né? Até porque ela é a base da roça, se chama cebolinha e couve, né? O cheiro verde, né? Praticamente ela é o alicerce da roça. Com tantos benefícios, a couve é muito querida nas cozinhas. Montar uma horta de couve é bem fácil. Pode ser até no quintal de casa, usando vasos ou jardineiras. Uma ótima opção para quem tem pouca experiência com plantio. A partir que você plantou, você vai ver que nós vai levar ali de 30 a 40 dias para nós começar a colher essa couve. Aí dali para frente, ela vem se produzindo e você vai sempre preparando aquele vaso, o solo dela, né? Pondo, se você tem uma borra de café em casa, uma cinza, você vai preparando aquele vaso, que aquilo ali tudo é saúde para a couve. O ciclo da couve é rápido. 40 dias após o plantio, já é possível colher as primeiras folhas. Depois dessa primeira colheita, as folhas vão nascendo sem parar. Dependendo da maneira que esse pé de couve for cuidado, ele pode produzir bem por até 1 ano. Você não pode pelar a couve demais na hora de estar pegando. Se você tem 3 pés de couve ou 4 dentro do seu quintal, ou seja, numa horta, o certo é você pegando 1, 2, 3, sempre pulando para você não pelar seu pé de couve. Apesar de ser uma planta herbácea de clima frio, a couve é resistente para se desenvolver em locais com temperatura acima dos 25 graus. Mas em regiões quentes como a nossa, a recomendação é cultivar essa hortaliça durante o outono e o inverno. Também é importante cultivá-la em uma área com parte sombreada. O calor muito forte prejudica a qualidade e o crescimento das folhas. A aparência e o sabor da couve também acabam alterados. Se você tem o esterco de gado, você usa o esterco de gado no pé da sua couve. Se não tem, mas tem as casas de lavouras aí, né, que se vende o adubo hoje, né, que a gente vai lá, compra o adubo e aplica na couve, realmente, né? Então, porque a partir que você pegou ela, você precisa entrar com a irrigação, fazendo ela e com a adubação. No
momento da colheita, dê preferência para os horários de clima mais ameno, pois as folhas murcham rapidamente. Depois da primeira, é necessário colher constantemente para evitar que as plantas invadam o espaço uma das outras e acabem tombando. Não demore muito além do prazo, pois a hortaliça pode ficar amarga e endurecer. Para colher folhas individualmente, comece pelas externas e sempre deixe alguns brotos no pé. Muito bem, olha só. Um médico de Catanduva, no interior de São Paulo, se aposentou e resolveu se dedicar ao cultivo do café. Todo o processo é praticamente artesanal, o que garante uma bebida classe A. O caminhar tranquilo representa uma vida de mais de 80 anos. Filho de imigrantes espanhóis e ex-pediatra, seu Célio Centurion mantém uma paixão que está dentro da própria chácara em Catanduva, o café. Eu comecei a plantar o café pela saudade da infância, por tudo que eu passei na minha infância, no aprendizado, no sítio, ajudando meus irmãos a colher o café, limpar o tronco do café, que era o serviço mais leve, era dado para as crianças, né? E eu fiquei, enquanto era criança, todo esse tempo na roça. São quase 80 pés que ele cuida na propriedade, com variedades como Bourbon, Catuai e Novo Mundo. A paixão pelo hobby começou junto com a esposa, que faleceu em 2019. A gente passava o final de semana aqui, plantando uma coisa, plantando outra. Tinha horta, tinha almeirão, tinha cenoura, tinha cebolinha, tinha tudo que ela gostava, pimenta. E com o tempo foi desaparecendo e eu fui substituindo por frutas. E uma delas foi o café. Ele cuida praticamente sozinho da plantação e demonstra um grande conhecimento sobre o assunto. O café, eu sei que ele se divide em conilon e arábica. O conilon, ele é usado muito para fazer o café solúvel, dá muito no Espírito Santo e na Bahia. E aqui, na nossa região, dá mais o arábica. O arábica, ele tem várias espécies, vários nomes. Então tem o Bourbon, tem o Sumatra, tem o Mundo Novo, tem o Catuai. Seu Célio faz todo o processo com atenção aos mínimos detalhes. Começando pela colheita minuciosa, selecionando apenas os grãos maduros. Depois, os grãos são colocados no secador, onde ficam expostos ao sol. Após a secagem, seguem para o descascador, antigo e manual. Em seguida, passam pelas peneiras, sob o olhar cuidadoso do idoso, que repete o processo pelo menos 4 vezes. Depois, o ventilador retira a palha e as impurezas. Com paciência, ele seleciona os grãos e os leva para o torrador. Nesse momento, com muita calma, ele gira o equipamento até atingir o ponto certo, percebido pelo cheiro e pela fumaça que sobe. Com o café torrado no ponto ideal, vem o último processo, a moagem. Esse até eu fiz questão de participar. Pronto, assim temos o conhecido pó de café. Está na hora de coar. Na hora de fazer a melhor parte, que é experimentar. Até agora, a trajetória foi maravilhosa, muito gostosa, mas a cereja do bolo é agora. Vou dizer. Rapaz do céu. Vamos lá, experimentar. Licença, vamos ver se é bom. A melhor coisa de saber é que foi feito pelo senhor, né? Maravilhoso. Não tô ficando vesgo não, né? Não, tá bom. Tá bom mesmo. Então o café tá bom. Tá. Aprovado, viu? Oh, coisa boa. Uma fruta exótica está conquistando cada vez mais o paladar do brasileiro e passa a ser cultivada em diferentes regiões do país. A cultura da pitaia chegou ao interior de Pernambuco pelas mãos de 2 jovens agricultores. Ambos cresceram observando o avô e o pai na lida com o campo. Na busca pela inovação, optaram pela cultura da pitaia. A gente queria mudar a cultura. Aqui na área que a gente mora, principalmente aqui no Pernambuco, tem uma grande cultura de monocultura de cana-de-açúcar, banana, mandioca, coisas comuns. Eu conversei com meu irmão, ele tinha uma resistência grande no começo.
Aí eu disse, olha, para a gente chegar onde a maioria não chega, a gente tem que fazer o que a maioria não faz. A gente começou a plantar as primeiras pitaias aqui. Por ser uma cultura difícil de ser vista nesta região, a família se mostrou resistente aos planos dos irmãos. Eles falaram, quando a gente estava comprando as mudas, falaram que a gente estava plantando cacto, palma para os bichos, mandacaru. Vinha ver também, visitar para conhecer, que nunca tinha visto isso. São 2 hectares destinados ao plantio, com cerca de 1.400 mourões, tendo expectativa de mais de 3.000 pés até o final do ano. O processo de plantio é específico e detalhado. A gente faz o análise de solo, depois corrigindo o solo, a gente vem nivelando as carreiras. Depois que a gente prepara toda a linha das podeiras, a gente vem só colocando ela e amarrando o tutor. Cada estaca dessa, ela vai pegar 2 plantas e a cada 50 centímetros é uma planta. Aí o tutor vai, de forma que ela for crescendo, a gente vai amarrando ela para mantê-la segura no tutor até chegar no cabo de aço. O mercado para fruta se demonstra aquecido e com perspectiva de crescimento devido à escassez de produtores na região. A expectativa de colheita aqui na região da gente, quando tiver adulta, a expectativa aqui é de 5 toneladas por safra. Ezequias e Lucas são pioneiros com a produção aqui na região de Pombos e seguiram dando continuidade com a agricultura familiar, de braços dados com a inovação, trazendo para o campo a tecnologia e o desejo de testar algo novo. São 2 jovens, né, que estão iniciando esse pioneirismo aqui na região com um produto que traz uma certa expectativa de ganho de mercado, mas também financeiro, porque é um produto exótico e que, de certa forma, traz na sua essência o empreendedorismo e quebrando ciclos e cadeias de décadas e décadas, garantindo assim uma rentabilidade melhor para o campo. Depois da monocultura da banana e da cana-de-açúcar, surgiu o desejo de se reinventar. Foi aí que nasceu a produção da pitaia. A ideia deu tão certo que a expectativa de lucro para esta safra é de 100%. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, apenas 2,1% dos estabelecimentos familiares no Nordeste são dirigidos por pessoas com menos de 25 anos. E 9,4% por indivíduos entre 25 e 35 anos. Em contraste, 26,6% são liderados por pessoas com 65 anos ou mais, evidenciando o envelhecimento da população rural e a escassez de sucessores jovens. Buscando manter viva a tradição do seu pai e do seu avô, os irmãos deram continuidade com uma história que iniciou há mais de 50 anos. Jovens que permanecem na agricultura cultivam não somente a terra, mas também a resistência e o futuro do campo. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Tchau, obrigado.